Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, agradecer, Senhor, pela vida, pela salvação, pelo Teu cuidado pastoral, paternal. Obrigado, meu Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela manifestação de Jesus Cristo, nos trazendo perdão, nos trazendo, Senhor, esperança, nos trazendo, Senhor, comunhão, ó Deus, nos dando vida. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Abençoa a tua igreja, guarda os teus servos na cidade, no interior, homens e mulheres, jovens e adultos, guarda cada um, Pai. Abençoa os necessitados, idosos, carentes, fragilizados. Estenda as tuas santas mãos, operando maravilhas, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Algo maravilhoso para nós. E hoje eu vou trazer um tema que eu gosto muito, acho muito bom ouvir a palavra de Deus, as palavras do Senhor. E o Senhor, em todo tratar conosco, desde a antiguidade até hoje, desde o começo da história escrita até os dias de hoje, Deus nos deu certeza, através da sua palavra, dos seus cuidados. E quem cuida, cuida em todos os aspectos. Deus cuida aprovando, Deus cuida reprovando, Deus cuida advertindo, Deus cuida encorajando, Deus cuida de nós. É maravilhoso. E o tema de hoje, as palavras consoladoras do Senhor. Imagina no tempo da perseguição à Síria, né? Porque tem Síria e Assíria. A Assíria era um reino poderoso, um grande reino, um império assírio. Eita, com Assurbanipal, com o Senaqueribe, era um terror. E Israel bem pequenininho, Judá bem pequenininho. E ficava aquela pequena, aquela minúscula nação diante de um tremendo império, fazendo ameaças. Era um terror. Aí Deus, no tempo do profeta Isaías, Deus usa o profeta Isaías tanto para consolar o seu povo, quanto para confrontar o gigante. E na mensagem de hoje, no capítulo 54, meus queridos, nós vamos aprender as palavras consoladoras. Aquela nação que estava praticamente arruinada, escuta isto da parte de Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto. E exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Estendam-se. Não impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Versículo 12. As tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e os teus termos de pedras aprazíveis. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque
não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, para produzir ferramentas para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Pois é, palavras consoladoras. Uma nação que tinha tido várias experiências de sofrimento. Uma nação que viu seus jovens serem sequestrados. Uma nação que viu muitos idosos sendo desonrados, desprezados e muitos massacrados. Uma nação que, em determinada fase de sofrimento, as mulheres pediam a Deus para não engravidarem naquele período, porque a mãe judia é reconhecida historicamente como a mãe que se doa, e elas pediam ao Senhor para não ter filhos. E o profeta, cheio de Deus, vem com estas palavras consoladoras. Canta alegremente, ó estéril. Na verdade, a situação era muito grave. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Isso é uma mensagem tão profunda que mostra que a pequena nação, comparada a uma estéril, não poderia jamais ser vencida pela grande nação, o império que se levantava contra ela. Amplia o lugar da tua tenda. Deus está falando de tempos futuros. A nação prosperaria, cresceria e perduraria. Diferente da sua rival, diferente da sua opressora, que era o Império Assírio. Aqui ele diz, amplia o lugar da tua tenda. Amplia o lugar da tua tenda. As cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeçais, alonga as tuas cordas. Eles tinham a forma de fazer tenda e botava a corda longa e botava a proteção, principalmente com peles de animais. Alonga as tuas cordas e firma bem as estacas para suportar o peso, porque a família vai crescer nessa tenda. No versículo 3 diz, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, vocês crescerão, haverá um crescimento que assustará o ímpio, haverá uma abundância que vai deixar todos surpresos. Transbordarás a mão direita e a mão esquerda, a tua posteridade possuirá todas as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Existiam muitas famílias que haviam abandonado suas casas. Muitos levitas tinham fugido de suas áreas de habitação, porque não havia segurança. Os reis, no caso, alguns reis fizeram maldade contra eles e tinha muita casa abandonada. Muita casa abandonada. Levitas no exterior,
para sobreviver, porque o culto tinha sido desprezado. Então, eram muitos sofrimentos. Aí o profeta de Deus, cheio da graça de Deus, faz estas promessas. O versículo 12 vai falar de grandeza mesmo. As tuas janelas farei cristalinas, as tuas portas de rubins e todos os teus termos de pedras aprazíveis. Os teus filhos serão discípulos do Senhor. Aqui é onde está o segredo da vitória. Os teus filhos, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Palavras consoladoras. Palavras consoladoras. A família tem uma importância, um peso grandioso no contexto das bênçãos de Deus. Deus abençoa a família inteira. Deus quer que o casal os dois sejam como um só. Deus quer isto da família. O casal como sendo um só. Isto também está escrito no Novo Testamento como parte do mistério de Deus com a família e com a igreja. Os filhos abençoados no contexto do lar, havendo harmonia entre marido, mulher e filhos. Então, eram promessas profundas, algumas coisas que eles, em muitos casos, alguns não acreditavam mais. Lembra da história do livro de Ruth? O Abimeleque, Elimeleque. O Elimeleque, a Noemi, os filhos, saindo de sua terra por necessidade. No caso da história de Elimeleque e Noemi, era fome, era seca, era um problema climático. Mas muitos haviam, aqui no contexto de Isaías, muitos haviam fugido por causa do o problema político, a invasão do inimigo, as grandes dificuldades, tanto interna como externa, que oprimia o povo. Então o Senhor envia o seu profeta e diz: os teus filhos, todos, não eram a parte, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. É para você não esquecer este versículo 13. Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada. Aí tudo é glorioso. A promessa é extensiva às muitas gerações. Todos os filhos, no presente momento que o profeta está sendo enviado para entregar a mensagem consoladora. No versículo 15, ele diz: eis que poderão vir a juntar-se. Muitos poderiam se ajuntar contra eles. Eis que poderão se ajuntar, mas não será por mim. Eu não dei essa autoridade, essa autorização. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro. Isto é o contexto do todo poder. Jesus Cristo usou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, para produzir ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Mas toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Meus queridos irmãos,
Não tem nada melhor e nem mais seguro para cada um de nós do que ter, do que ouvir, do que receber e acreditar e guardar as palavras do Senhor, principalmente quando em aflição ouvimos palavras consoladoras, quando em tristeza ouvimos palavras consoladoras, quando estamos ou estivermos inseguros por isto ou aquilo, ouvir o Senhor dizer para nós. Assim como Deus falou para uma nação, Deus falou para uma família, Deus fala para uma pessoa, para que ela se encoraje para a segunda milha. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo será envergonhada, tu a condenarás. E isto é uma herança, é herança justa, herança de justiça que vem do Senhor. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa, de uma forma profunda, que você possa entregar a vida, empregar os bens, empregar o tempo. Todos nós, de alguma natureza, temos falhas nisto. Nossa vida nós queremos conduzir, mas ninguém melhor do que o Senhor para conduzir nossa vida. Nossos bens nós queremos destinar. É justo, Deus permite, mas bem bom mesmo é quando toda esta coisa está entregue na mão do Senhor. A nossa vida, o que Ele nos deu em vida e o porvir. Que o Senhor abençoe meus irmãos ricamente, profundamente. E a minha oração hoje é pelos aspirantes à missão de Deus. Jovens que desejam servir ao Senhor na escola bíblica dominical, nas escolas teológicas como mestres, na Igreja do Senhor como liderança, nos ministérios que a Igreja desenvolve como cooperadores. Não tem nada mais confortador e compensador do que estender as mãos para o Senhor e para o seu povo. Estenda as mãos para ajudar. Certamente você receberá também do povo de Deus e da mão de Deus. Nossa intercessão pelos aspirantes ao ministério da palavra, do ensino e da estrutura da Igreja do Senhor Jesus. Todos que trabalham com família, todos os que trabalham com as crianças, que haja consagração, que haja dedicação. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade e graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos, cada servo teu, na igreja do Senhor, no interior, na cidade, no exterior. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor. Nos desperta, nos prepara, Senhor, para ouvir o som da trombeta. Ó Deus, nos dá graça para estar em harmonia contigo, em comunhão com o teu Santo Espírito, esperando, Senhor, o dia final. Amado Pai, guarda a tua igreja, consola os que estão tristes, encoraja os que estão ficando para trás. Ah, Senhor, desperta os que estão descuidados, negligentes. Ó Deus, e nos dá vigor, renovo espiritual para andarmos a segunda milha. Amado Senhor, Deus fiel, abençoa toda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Amado Pai, ouve a nossa petição em o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.